Houve um momento curioso de um colega meu, há uns anos atrás, o Carlos Daniel, que vocês devem conhecer da RTP, pivô da RTP. O Carlos relatava também na TSF, aliás foi um dos grandes relatadores, penso eu. Penso não, tenho a certeza. Foi um dos grandes relatadores portugueses, ele agora já há muito tempo que não relata, tirando quando vai à minha casa ou quando eu vou à casa dele e na brincadeira relatamos a meias um jogo que está a dar na televisão. Mas tirando essas situações, ele já não relata há muito tempo. Quando ele relatava, houve um jogo no Estádio das Antas, no velho estádio do Futebol Clube do Porto, em que ele estava a relatar, o comentador era o Bernardino Barros e o repórter, também um dos grandes repórteres da Rádio Portuguesa, era o Teófilo Fernando, que hoje está na Antena 1, mas naquele tempo estava na TSF. E na instalação sonora do estádio, antes de começar o jogo, estava a tocar: é um bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou. E estava a tocar na instalação sonora. E o Carlos Daniel diz: Teófilo Fernando, equipas no relevado. E diz o Teófilo: entra ao Porto e toca ao bicho. E a emissão teve que ir para estúdio. Porque, coitado, o Carlos Daniel só se ria, não é? O Bernardino Barros, que era o comentador, também só se ria. E o Teófilo Fernando, coitado, que tinha dito aquilo, não tinha mais nada para dizer e ficou calado. E a emissão teve que ir para estúdio. Há uma outra história. Obrigado. Há uma outra história engraçada que envolve também um nome grande da Rádio Portuguesa, que é o Fernando Alves. Vocês conhecem-no da TSF, dos sinais que ele apresenta na TSF. O Fernando Alves, numa noite de Santo António, estava a fazer o noticiário de rádio na TSF. E a fazer animação, a pôr música, na TSF estava a Inês Menezes. E o Fernando Alves falou muito, como era a noite de Santo António, falou muito das sardinhadas de Santo António, das fogueiras de Santo António, mas essencialmente falou sobre as marchas de Santo António. E termina o noticiário assim: e esta noite, Inês, marchas? E há uma pausa, para aí 3 segundos, que em rádio um silêncio de 3 segundos é uma eternidade, e ela responde: marcho. E ele termina assim o noticiário: ai, marchavas. E fechou assim o noticiário. Um outro colega meu, chamado Carlos Júlio Lopes, já retirado, já está reformado, trabalhava na Antena 1. Uma vez, no final de um jogo, queria entrevistar os jogadores de uma equipa de segunda divisão, queria entrevistar os jogadores no jogo da Taça de Portugal, mas não conhecia os jogadores. Então começou a tentar ver se nas costas conseguia ler o número. Então chegava ao pé deles com o microfone e tentava ver se nas costas conseguia ver o nome deles. E viu, Ladário, o jogo não correu assim muito bem à sua equipa, o que é que... Ele de repente começou a ver os outros a passarem, Ladário. Era Construções Ladário, que era o patrocinador. Mas o outro também não se descoseu, respondeu tranquilamente às questões que foram colocadas. Outra, só para terminar, antes de passarmos aqui ao jogador do ano, para vos contar mais uma história que também é engraçada, que é uma história... Eu agora perdi-me aqui um bocadinho, mas tinha aqui uma história engatilhada para vos contar que também... que é do Bernardino Barros com o Carlos Daniel, exatamente. Eu perdi-me porque passei do Carlos Daniel aqui para outras e depois fiquei com esta mais ou menos na memória e agora não me lembrava qual era. É do Carlos Daniel com o Bernardino Barros. No final de um jogo, um Braga-Gil Vicente, o Bernardino Barros diz: a entrada de Nelinho na equipa do... Aliás, de Robinho. A entrada de Robinho na equipa do Gil Vicente não veio acrescentar nada ao jogo. E o Carlos Daniel olhou assim para os papéis e disse: ó bebê, que a gente trata o bebê, mas o Rubinho não chegou a entrar. Ele: sim, mas também se tivesse entrado também não acrescentava nada. E vamos passar então ao jogador do ano, os nomeados. José Costa, Casa do Povo de Vilarandelo, fixo 20 anos. Miguel Freitas, Casa do Benfica de Chaves, ala 23 anos.
Urbano Alves, Casa do Benfica de Chaves, ala 27 anos. Guarda-redes do ano, os nomeados. Luís Cancelinha, Casa do Povo de Vilarandelo, 24 anos. Marcelo, Grupo Desportivo de Boticas, 32 anos. Marco Horácio, Valpaços Futsal Clube, 24 anos. Parabéns. Treinador do ano, passamos a conhecer os nomeados. Daniel Teixeira, Casa do Povo de Vilarandelo, 36 anos. Nuno Moço, Hóquei Clube Flaviense, 35 anos. Tiago Santos, Hóquei Clube Flaviense, 34 anos. Das 9 equipas que participaram no campeonato, 6 pertenciam ao Alto Tâmega. O campeão distrital foi o Grupo Desportivo de Chaves, subiu à Divisão Nacional. O vencedor da Taça Distrital foi também o Grupo Desportivo de Chaves, que merece também aqui uma salva de palmas por estas conquistas. Revelação do ano. Os nomeados são: Kaká, Grupo Desportivo de Chaves, ala 18 anos. Mariana Pinto, Grupo Desportivo de Chaves, pivô, 22 anos. Sónia Alfama, Hóquei Clube Flaviense, ala 17 anos.
jogadora do ano. As nomeadas são... Ana Batista, Grupo Desportivo de Chaves, fixo 26 anos. Joana Barbosa, Casa do Benfica de Vila Pouca de Aguiar, ala 26 anos. Liliana Gonçalves, Hóquei Clube Flaviense, pivô, 27 anos. Um preto de cabeleira loira ou um branco de carapinha não é natural. O que é natural e fica bem é cada um usar o cabelo como nasceu. Restaurador Olex. Bico laranja, bico cristal. Duas escritas à sua escolha. Bico laranja da escrita fina, bico cristal da escrita normal. Bico laranja, bico cristal. Duas escritas à sua escolha. Bico, 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 bico. Um corneto para mim, um corneto para ti. Olá, olá, vem daí à procura de mais sabor, de mais frescura. Olá, olá. Com capota, sem capota, ele é Jeep, é caminhão. Meari, Citroën. Bom, e depois vocês ficavam cansados porque eu ficava aqui até às tantas. Com o boca doce, é bom, é bom. E por aí vai. Não vale a pena, é melhor parar. Mas havia um que eu adorava, que passava para aí às 5 da manhã. Eu ouvi algumas vezes, porque o meu pai é agrónomo, e a gente ouvia às vezes os programas de agricultura. Havia um que dava, eu e os meus irmãos, éramos obrigados a ouvir aquilo. Aquilo era um programa de um jornalista chamado, não sei se era jornalista, mas era quem apresentava o programa, chamado José Candeias, na Rádio Renascença, e havia um anúncio espetacular que era assim: o que é que, sendo adubo orgânico, é melhor e mais barato que o estrume? É Fertor. Fertor, o amigo do lavrador. Eu adorava esse anúncio. Guarda-redes do ano. Os nomeados. Milene Carneiro, Grupo Desportivo de Chaves, 22 anos. Sara Carneiro, Grupo Desportivo de Chaves, 21 anos. Isabel Pinto, Casa do Benfica de Vila Pouca de Aguiar, 26 anos. Passamos ao treinador do ano. Os nomeados são... Gabriel Alves, Hóquei Clube Flaviense, 29 anos. Regina Seixas, Grupo Desportivo de Chaves, 44 anos. Tiago Xavier,
Casa do Benfica de Vila Pouca de Aguiar, 35 anos. Antes de uma nova pausa, agora para um momento musical, contar-vos aqui mais uma história engraçada de um colega meu chamado Alberto Serra. O Alberto Serra é um jornalista que normalmente faz jornalismo ligado à cultura. Muita coisa ligada à Casa de Serralves, por exemplo, ali no Porto, Casa da Música também, noites de poesia. Mas uma vez calhou-lhe uma viagem com uma equipa de futebol à então União Soviética, ainda se chamava assim, União Soviética. E ele, sem perceber nada de futebol, porque o Alberto Serra é daquele tipo de pessoas que nunca percebeu, não percebe, e eu tenho a certeza que nunca vai perceber nada de futebol. Mas ele lá foi, sem perceber nada. Chega lá, morre o Yashin, mas o Serra nunca tinha ouvido falar do Yashin. Os jornalistas que lá estavam, dos jornais, da Bola, do Record, do Jogo, o Jogo não existia na altura, mas a Gazeta dos Desportos, disseram-lhe quem era Yashin. Yashin foi um dos melhores guarda-redes da história do futebol, jogou na década de 60, equipava-se todo de preto e também por isso ficou conhecido pelo Aranha Negra. Bom, o Alberto Serra colou estas informações à pressa, correu para um telefone, na altura não havia também telemóveis, correu para um telefone e conseguiu entrar em direto no noticiário de rádio. E é lançado assim: Alberto Serra na União Soviética com uma notícia triste para o mundo do futebol. E o Serra entra com uma voz pesarosa: morreu o Homem-Aranha. Ainda hoje, quando passo por ele, lhe pergunto pelo Homem-Aranha. E vamos então para um momento musical. Vamos ficar com a Helena Chaves, a Neuza Fonte, alunas de canto da Academia de Música, e o Daniel Louro. Titânio, é o que vamos ouvir, de David Guetta. Até já. Talking
parabéns. Vamos para uma terceira fase da entrega de prémios. Terceira Divisão Nacional de Futsal. Continuamos no futsal, mas agora a Terceira Divisão Nacional. O Carrazedo de Montenegro, Casa do Benfica de Vila Pouca de Aguiar e Ervededo representaram o Alto Tâmega na Série A. O Ervededo, penso estar a dizer bem, a pronunciar bem, foi campeão da Série A. Uma salva de palmas para o Ervededo. Categoria Revelação do Ano, os nomeados são: Diogo Moutinho, Grupo Desportivo de Carrazedo de Montenegro, ala 22 anos. Fernando Borges, Casa do Benfica de Vila Pouca de Aguiar, ala 23 anos. Peles, Grupo Desportivo de Carrazedo de Montenegro, ala 22 anos. Sérgio, parabéns também. Continuação de um dia feliz. Não sei se é hoje ou foi ontem? É agora. É agora, ok. Um dia feliz. Jogador do ano. Os nomeados são: Diogo Moutinho, Grupo Desportivo de Carrazedo de Montenegro, ala 22 anos. Filipe Branco, Ervededo Futsal Clube, ala 24 anos. Peles, Grupo Desportivo de Carrazedo de Montenegro, ala 22 anos. Um colega meu em Vila do Conde, numa rádio local de Vila do Conde, uma vez ao intervalo disse o seguinte. Ele chama-se Floriano Oliveira, era conhecido por Laninho, e disse o seguinte ao intervalo, os comentários ao intervalo: senhores ouvintes, o resultado não se reflete no marcador. Se vocês pensarem, é assim um pensamento um bocado profundo, mas foi o que ele disse ao intervalo para, no fundo, sintetizar aquilo que estava a acontecer no jogo. O resultado não se reflete no marcador. Enfim, ele lá saberá o que é que queria dizer com isso. Contar-vos uma história engraçada de José Maria Pedroto. Quando Fernando Gomes apareceu no futebol,
Pedroto era o treinador do Porto e chamou Fernando Gomes e disse, porque o Fernando Gomes era miúdo, não é? estava a aparecer na altura, e disse ao Fernando, eu sei que você anda aí, tem muita capacidade, tem muito talento, mas sei que anda aí na noite, deita-se tarde, bebe alguma coisa e depois miúdas até tarde e não sei o quê. Convém que você tenha uma namorada, aconselhava-o a ter uma namorada fixa e pronto, e a assentar um bocadinho a vida. E o Fernando Gomes ouviu aquilo do Pedroto e passado para aí 2 meses o Fernando Gomes começa a namorar com uma filha do Pedroto. O Pedroto volta a chamar o Fernando Gomes e diz-lhe, ó Fernando, aquilo que eu lhe tinha dito de arranjar uma namorada também não era preciso seguir tão à risca. Avançamos para o prémio de guarda-redes do ano. Os nomeados. Luís Gomes, RVD do Futsal Clube, 26 anos. Vítor Geadas, Casa do Benfica de Vila Pouca de Aguiar, 28 anos. Lino, Grupo Desportivo de Carrazedo de Montenegro, 35 anos. Os nomeados são Álvaro Santos, Grupo Desportivo de Carrazedo de Montenegro, 45 anos. Anídio Jorge, Casa do Benfica de Vila Pouca de Aguiar, 32 anos. Atleta do ano da Juventude do Pedras Salgadas. O clube conseguiu a manutenção no ano de estreia no Campeonato Nacional de Séniores. Clube satélite do Grupo Desportivo de Chaves, o Pedras Salgadas. Os nomeados são Álvaro Branco, defesa, 25 anos, 5 golos marcados. Latir Fol, médio, 23 anos. Tiago Mourão, médio, 23 anos, 2 golos marcados. Dos Valentes Transmontanos à segunda Liga. 8º lugar e estiveram perto de conseguir o lugar no play-off de acesso à Primeira Liga.
Os nomeados são: Barry, avançado, 32 anos, 15 golos marcados. Cuca, médio esquerdo, 25 anos, 14 golos marcados. Nelson Lenho, defesa esquerdo, 30 anos. Três eventos que marcam a agenda desportiva da região durante o ano. O público depois escolheu o melhor desses três que o júri decidiu que mereciam ir à votação. E os nomeados são: Maratona de Futsal Cidade Chaves, Hóquei Clube Flaviense, 22ª edição. Maratona de Futebol de Praia, Ases da Madalena, 6ª edição. Maratona BTT Rota do Presunto, BTT Clube de Chaves, 9ª edição.